As Araceae, ou Aráceas, são uma família de plantas monocotiledôneas herbáceas. As espécies dessa família são frequentemente rizomatosas ou tuberosas, por vezes contendo cristais de oxalato de cálcio ou ráfides. Sobre as folhas. A morfologia varia consideravelmente de espécie para espécie. A inflorescência é composta por uma espádice, que é quase sempre rodeado por uma folha modificada, conhecido por espata. Sobre as flores. Em aroides monoécios, que possuem flores masculinas e femininas separadas, embora ambos os tipos de flores estejam presentes na mesma planta, o espádice é geralmente organizado com as flores femininas na parte inferior e as flores masculinas no topo. Em aroides com flores perfeitas, o estigma já não é receptivo quando o pólen é liberado, prevenindo assim a autofertilização. Algumas espécies também podem ser dioicas. As aráceas são maioritariamente ervas terrestres ou aquáticas, podendo, contudo, ser trepadeiras com raízes aéreas, epífitas ou aquáticas flutuantes. Os caules são frequentemente rizomatosos ou cormos. Em alguns casos, as plantas são tuberosas. As raízes são muitas vezes micorízicas, sem pelos radiculares. As folhas apresentam filotacia alternada e espiral. Dentro da família que eu acabei de apresentar, a espécie escolhida por mim foi a Spathiphonoalice, mais conhecida como lírio da paz. Vou falar um pouco para vocês sobre ela, começando com as características. É uma espécie perene, acaule, rizomatosa, com até 40 centímetros de altura. Suas folhas são elípticas, verde escuras, glabras e brilhantes. A inflorescência é bastante decorativa, representada por uma espécie branca, envolvida por bácrita, na mesma cor, que se torna verde com a idade. Propaga-se por separação de mudas, que ocorrem em grande quantidade ao lado da planta matriz. Família Polypodiaceae. A família Polypodiaceae tem ampla distribuição no planeta e grande diversidade morfológica. Ela constitui uma das maiores famílias de samambaias, com aproximadamente 56 gêneros e 1.200 espécies, a maioria ocorrendo em áreas de florestas tropicais úmidas. Seu nome deriva de uma característica do rizoma, no qual possui pequenas cicatrizes semelhantes a pequenas pegadas, poli, igual muitos, e podiaceae, pés, ou seja, vários pés. As Polypodiaceae são plantas principalmente epífitas ou rupícolas, com poucas espécies terrestres. Em sua maioria, tem uso ornamental. A propagação acontece por divisão das touceiras e rizomas. Os caules variam entre erectos e rastejantes, as frondes são inteiras ou pinnatifendidas, os pecíolos não têm estípulas e contêm um ou dois feixes axiculares. Os rizomas são escamosos e geralmente rastejantes, e dorsiventrais. Os esporos são redondos, reniformes e sem clorofila na maturidade. Os gametófitos dessa família são filamentosos em formato de tira. Como vocês podem ver, estou apresentando o mapa mental da família Oxidaceae. As orquídeas são as plantas que compõem essa família. A família Oxidaceae abrange cerca de 7% das angiospermas, sendo considerada uma das maiores famílias desse grupo. Ela é usada principalmente como decoração de ambiente, apresenta muitíssimas formas, cores e tamanho. São de maioria monocotiledôneas, elas se reproduzem de diversas formas, principalmente através do método de disseminação de sementes. As orquídeas podem se desenvolver em cima de árvores à procura de suporte para atingir a luminosidade, mas não são exatamente espécies parasitas por não se alimentarem da planta hospedeira. Estrutura da orquídea. As flores da orquídea são formadas por 3 unidades mais externas, denominadas sépulas, que possuem a função de proteger os órgãos e produtos da flor.
Além das sépalas, existem as pétalas, que na maioria dos casos têm a mesma cor das sépalas. As pétalas também são três, duas são semelhantes pela forma e cor e uma delas é bem diferenciada, maior e mais vistosa, que denominamos de labelo. Eu escolhi a planta baunilha para dar um exemplo de uma planta da família Oxidácea. É uma planta que tem a origem do sul do México até a Bolívia, tem um ciclo de vida perene, um ciclo de vida longo, né? É uma espécie de orquídea trepadeira que pode atingir até 10 metros, uma planta de grande porte. Eu escolhi falar dessa espécie pelo fator curiosidade. Ela é a espécie que origina a baunilha. A baunilha mesmo que a gente usa na culinária para dar gosto, cheiro, que também é usado na medicina e entre outras formas. Ela é comercializada mais pela extração da baunilha mesmo, por existir orquídeas mais bonitas, mais chamativas, as pessoas dão mais preferências para essas, né, para usar como decoração. Falar sobre a família Euphorbiaceae, que possui 300 gêneros e cerca de 6.000 espécies, além de apresentar portes desde herbáceo até arbóreo. Suas flores não são muito vistosas e são unissexuais, além da característica muito comum que é a presença do lácteo. Outro fator importante é a etimologia. Foi uma homenagem do rei Mouro para seu médico Eufórbios, que descobriu algumas propriedades medicinais que envolviam as plantas dessa família. Deste modo, a família Euphorbiaceae é importante economicamente e medicinalmente. Um exemplo disso é a mamona, que possui sementes ricas em óleos, que tem ampla aplicação tanto na indústria quanto na medicina. Ainda mais nossos conhecimentos sobre a família Euphorbiaceae, eu escolhi uma espécie chamada popularmente seringueira, onde no mapa mental apresentado, coloquei algumas das suas características, como o fato dessa espécie poder atingir até 30 metros de altura e seu tronco pode variar entre 30 e 60 centímetros de diâmetro. Apresenta folhas compostas e flores pequenas. É classificada como dicotiledônea, tem um ciclo de vida longo e é uma das mais famosas árvores da região amazônica. Nesse fato, durante o século XIX e o início do século XX, a planta ela foi protagonista no período econômico da Amazônica, uma vez que modificou a estrutura urbana das principais cidades, como Belém e Manaus, já que o lácteos, produz a borracha. Falando no lácteo, é de março a junho que a seringueira ela apresenta as condições propícias para a extração deste material.